Isso, que grave a nossa sessão. Então, boa noite a todos. São 19 horas e 35 minutos do dia 1º de dezembro de 2025. Eu sou Jadelson Andrade, membro titular e diretor de comunicações da Academia de Medicina da Bahia. Cumpre-me informar os digníssimos confrades e confreiras e os demais participantes dessa reunião que, nesta oportunidade, estou, por convocação do presidente César Augusto de Araújo Neto, substituindo os digníssimos confrades Luiz Antônio Rodrigues de Freitas, secretário-geral, e o confrade Juarez Andrade, secretário adjunto da Academia de Medicina da Bahia, que, por justificados motivos, não puderam estar presentes para exercer as suas funções estatutárias nessa reunião. Feitos esses esclarecimentos iniciais, solicito que, por gentileza, todos os presentes desativem os seus áudios do sistema de comunicação que ora utilizam, para que a sessão possa transcorrer sem intercorrências. Cumprimento cordialmente todas e todos os participantes dessa atividade acadêmica. Saúdo aos estimados confrades e confreiros deste sodalício, em especial ao nosso augusto presidente e professor doutor César de Araújo Neto. Estamos iniciando mais uma atividade da programação oficial da Academia de Medicina da Bahia, dessa vez organizado pela Comissão Científica. Essa comissão é composta pelos seguintes membros: acadêmicos Otávio Henrique Coelho Mestre, que é o seu coordenador, Maria Bethânia Pereira Torales e Lícia Maria Oliveira Moreira. Neste momento, tenho a honra e o prazer de convidar o confrade presidente César Augusto de Araújo Neto para a saudação inicial e proceder à abertura formal desta sessão. Por favor, presidente. Obrigado, supersecretário. Boa noite a todos. Eu saúdo cordialmente as queridas confreiras, estimados confrades, nobres membros titulares e eméritos desse sodalício. Eu cumprimento os nossos convidados que nos prestigiam nessa noite, em que damos prosseguimento à programação oficial da Academia de Medicina da Bahia, com uma sessão organizada de forma aplicada pela Comissão Científica. Para enriquecer essa atividade, anunciamos com honra e muita alegria a conferencista dessa noite, a querida e admirada professora doutora Mariana Andrade, a quem saúdo com emoção e agradeço pela receptividade ao nosso convite. Proclamo desta forma aberta essa sessão da programação científica da Academia de Medicina da Bahia. E, em sequência, eu devolvo a palavra ao diligente e polivalente diretor de comunicação, Jadelson Andrade, que hoje, como já foi comunicado, substitui o secretário-geral Luiz Freitas e o secretário adjunto Juarez Andrade, ambos em viagem de estudos. Por favor, confrade, prossiga com o roteiro de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pela saudação. E, neste momento, dando sequência, então, ao protocolo da nossa sessão, tenho o prazer e o privilégio de convidar o coordenador da comissão científica, o professor doutor Otávio Henrique Coelho Mestre, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Em nome da nossa comissão científica já nomeada, eu desejo a todos que tenham hoje uma boa conferência, que aguardem com a mesma expectativa que todos nós, em função da importância desse tema. Nós teremos como conferencista de hoje, a professora doutora Mariana Andrade, que é professora adjunta da Escola de Medicina, da Escola Baiana de Medicina, e a coordenadora da Cardiologia do Hospital Mater Dei. Esse assunto de extrema importância nos foi sugerido pelo professor Gilson Feitosa, e todos nós sabemos que, na medida que a medicina evolui e os métodos diagnósticos ficam mais acurados, nós começamos a voltar, não apenas para a descoberta das coisas, mas a causa das coisas. E é aí que nós encontramos na genética, muitas das respostas das causas dos males que a medicina tem que atender. Nesse caso específico, é muito interessante porque cada dia que passa nós
vemos mais situações em que provavelmente defeitos genéticos estão envolvidos, quando um atleta jovem morre subitamente, ou com arritmias malignas afetam pessoas também jovens, né? Então, a curiosidade de o que é que está por trás desses eventos? Provavelmente erros genéticos que cada vez mais somos capazes de entender e descobrir. Então, na noite de hoje, a doutora Mariana vai nos dizer o que é que o cardiologista precisa saber sobre esse aspecto genético dessas doenças graves, né? Como vamos descobri-las através de que testes e como é que nós podemos, de alguma forma, intervir, se não agora, até futuramente. Por favor, doutora Mariana. Agradeço ao confrade Otávio Messeder e, neste momento, reassumo o comando dos trabalhos na qualidade de moderador desta sessão, atendendo a um honroso convite da diretoria e da comissão científica da Academia de Medicina da Bahia. A sessão da Academia de Medicina da Bahia, como já mencionado pelo nosso coordenador de comissão científica, terá como tema o que o cardiologista precisa saber sobre genética. A cardiogenética, como também já dito, se transformou nas últimas décadas em um campo de rápido crescimento, aplicado à prática clínica e concentra-se na compreensão das bases genéticas das doenças cardiovasculares e, sobretudo, na aplicação deste conhecimento para o diagnóstico, tratamento e prevenção dessas doenças. Para discorrer sobre este tema tão atual e de tanta relevância clínica, tenho o privilégio, por uma distinção da diretoria da comissão científica, de, junto ao coordenador da comissão científica, o professor Dr. Otávio Messler, e convidado, professora doutora Mariana Andrade, palestrante dessa noite. Doutora Mariana, que é doutora em cardiologia pelo Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, INCOR, e, como já mencionado, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei, em Salvador. Professora, doutora Mariana, a palavra está com a senhora, por favor. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu me sinto absolutamente honrada de ser convidada, estar entre vocês, pessoas mais do que mestres, são grandes referências nas suas áreas de atuação. E se de alguma forma eu fui selecionada para contribuir aqui com uma parte do meu conhecimento, isso é motivo de muita honra e alegria para mim. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Slide inicial. Vocês me falam se está compartilhando. Peraí. Muito bem. Acho que agora sim, né? Perfeito, Mariana. Pode prosseguir. Vamos lá. Então, esse tema de fato é um tema muito relevante. Eu vou falar do ponto de vista de cardiologia, obviamente por ser a minha área de atuação, mas esse tema certamente ele se aplica a todas as áreas da medicina, porque estamos caminhando para um futuro que inexoravelmente colocará a genética na base, de todas as especialidades, porque estamos caminhando para alcançar a chamada medicina de precisão, né, em que conheçamos melhor a doença no indivíduo, né, e que a gente possa atuar, seja com diferentes tipos de tratamentos no indivíduo e não na doença e na parte do seu corpo onde ela é saudável. Então, esse conhecimento ele é considerado hoje fundamental para qualquer projeção futura do tratamento da medicina de precisão. É verdade que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente teve avanços dramáticos no conhecimento sobre a genética cardiovascular. E além de ter aumentado muito o conhecimento, a gente conseguiu também aumentar a disponibilidade dos testes genéticos, em que se faz o diagnóstico, o prognóstico, em que se individualiza o tratamento, e também reduzir os custos para sua realização. A gente vai ver mais para frente como hoje os testes avançaram, e hoje é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais acessível solicitar um teste genético quando a gente suspeita de uma doença, seja cardiovascular, seja de outra ordem, de origem genética. Infelizmente, a incorporação prática
Aí eu vou falar especialmente na cardiologia, mas eu acho que se aplica para a maioria das outras áreas, talvez pediatria, oncologia esteja um pouco à frente da gente, mas as maiores áreas de atuação, elas não incorporaram de maneira proporcional o uso da genética na sua prática diária. E isso talvez seja um dos trabalhos, um dos take-home messages que a gente pode sair dessa nossa discussão aqui de hoje. Como fazer para incorporar o conhecimento que já se tem de genética para diagnosticar mais precoce, fazer mais prognóstico de doenças cardiovasculares que tenham origem genética e como tratar e prevenir melhor essas doenças. Mas a gente enfrenta ainda muitos mitos, né? Um deles, que é muito comum, é esse daqui. Doença genética é muito raro, não chega paciente para mim. Para bater esse mito, a gente pode já afirmar que cerca de 6 até 10% da população é ou será afetada por uma doença genética na vida. Então, fazendo contas, a gente imagina que todos nós iremos conviver em algum momento, seja sabendo ou não, com um paciente com uma doença de fundo genético. Um outro mito que circula muito é que fazer diagnóstico de doença genética é muito complexo, é caro para o paciente, para o sistema e, de fato, não muda a prática. E combatendo mais um mito, a gente pode afirmar hoje que o rastreio e o diagnóstico precoce permite uma intervenção efetiva, não só naqueles indivíduos que nos procuram ali diretamente no consultório, mas nos familiares em risco, até aqueles que ainda não nasceram. Com aconselhamento genético hoje adequado, a gente consegue reduzir a incidência, né, de doenças geneticamente graves que podem acontecer em casamentos consanguíneos ou casamento de pessoas que carregam ali genes em comum para o desenvolvimento de determinadas doenças. Muito bem, agora falando especificamente das doenças cardiovasculares. Não vou ficar aqui me prolongando para dizer, mas o cardiologista sempre gosta, né, de se dar a sua devida importância para dizer que as doenças cardiovasculares continuam a ser as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Temos um espectro muito grande de doenças cardiovasculares, mas no que tange à sua base genética, a gente pode dividir as doenças cardiovasculares em dois grandes grupos. Um grupo estão as doenças chamadas monogênicas. Elas são mais raras, mas elas são monogênicas exatamente porque basta um gene defeituoso para causar a doença. Algumas delas têm dois ou três genes afetados, mas a maior parte delas vai ter apenas um gene responsável por causar a doença. Portanto, ela tem uma alta penetrância, a presença do gene em uma grande parte dos casos determina a doença, sofre pouquíssima influência do ambiente e tem um padrão de herança rigorosamente mendeliano. Exemplos dessa doença monogenética estão a hipercolesterolemia familiar, que a gente vai ver mais para frente, síndrome do QT longo congênito, síndrome de Brugada. E por outro lado, tem as doenças chamadas poligênicas, que são as doenças mais comuns. A combinação de múltiplos genes, elas vão, junto com fatores ambientais e outros fatores adquiridos, vão aumentar a predisposição do indivíduo a desenvolver aquela doença. Portanto, sofre grande influência com o ambiente. Os padrões de herança, eles são complexos e não se encaixam nos padrões mendelianos de transmissão de doença. E os principais exemplos estão aí: doença arterial coronariana e hipertensão arterial. A gente não vai tratar aqui nessa discussão de hoje na investigação, na condução das doenças poligênicas, porque o reconhecimento, o refinamento dos testes das doenças poligênicas, que são os scores poligênicos de risco, eles ainda estão sendo trabalhados e ainda hoje não tem um papel determinado na nossa prática clínica. Então, tudo que a gente for discutir hoje, ele se atém às doenças cardiovasculares de origem monogênica. As doenças monogênicas cardiovasculares, elas podem ser divididas nesses quatro grandes grupos, que são as aortopatias, as canalopatias, que vão se manifestar com arritmias cardíacas, as dislipidemias e as cardiomiopatias. Começando pelas aortopatias hereditárias, vejam aqui que a maior parte desses pacientes, eles vão ter manifestações sindrômicas. Então, protótipo da ortopatia hereditária é a conhecida síndrome de Marfan, que tem uma incidência rara, 1 para cada 5, 10 mil indivíduos, mas bastante estudada no dia de hoje, já sabe exatamente o principal gene defeituoso que causa ela.
O indivíduo ele vai ter não só um acometimento da aorta, com a dilatação da raiz e episódio de dissecção aguda de aorta em idade jovem, com menos de 50 anos, mas ele vai ter outras características que vão facilitar o seu diagnóstico. O hábitos marfanoide, esses braços compridos, pouca flexão aqui do tornozelo, dedos compridos. Esses pacientes vão ter miopias acentuadas por ectopia lentes bilateral. Eles vão ter uma incidência aumentada de pneumotórax espontâneo, tem escolioses acentuadas e costumam ter episódios de pneumotórax de repetição. A sua fenocópia também bastante conhecida, é Loeydits, muitas vezes passa batido como Marfan. Ele difere do Marfan em algumas características, é uma doença ainda mais rara. Também já tem os seus genes defeituosos identificáveis. Ele tem uma dilatação agressiva da aorta, é possível se identificar desde a infância indivíduos com predisposição, tem essa úvula bífida ou a fenda palatina, peles translúcidas. Elas costumam ter vasos bastante tortuosos e tem uma história familiar positiva de dissecção e de aneurismas em múltiplos territórios. E por fim, temos ainda Ehlers-Danlos, que é uma doença, um defeito na produção do colágeno. Ele leva a acometimentos multissítios, mas do ponto de vista vascular, ele leva ao aneurisma de aorta e uma dissecção também em idades muito jovens, mas leva a quadros graves como ruptura de órgãos. O paciente costuma ter faces características, um nariz muito fininho, com olhos grandes. Tem uma história familiar positiva, muitas vezes para morte súbita e pacientes que evoluem com equimoses muito fáceis. Então, esses são os três grandes representantes da ortopatia hereditária que a gente vai ver para frente como a gente deve lidar diante de um paciente com esse tipo de apresentação. Segundo grande grupo das doenças cardiovasculares monogênicas são as canalopatias. Essa eu diria que é o calcanhar de Aquiles do cardiologista. Porque muitas vezes, talvez a maioria das vezes, os pacientes não vão ter doença estrutural documentada, muito menos aspectos sindrômicos que nos sinalizem para que esse paciente tenha algum risco peculiar, né, de doença cardiovascular, muitas vezes silenciosa, e a primeira manifestação pode ser uma morte súbita. Trago aqui para vocês três exemplos dessas canalopatias. A mais conhecida delas talvez seja a síndrome de Brugada. O que pode facilitar o diagnóstico da síndrome de Brugada é a combinação de uma alteração eletrocardiográfica típica, apesar de que nem todos têm alteração típica, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas a do tipo 1 é que permite o diagnóstico, ele tem esse padrão de V1 a V3 que simula um bloqueio de ramo direito, seguido aqui de um infra de ST e uma T bem negativa, principalmente na derivação V2. Esses pacientes podem evoluir com episódios de taquicardia ventricular polimórfica, fibrilação ventricular e depois morte súbita. Os eventos eles chamam a atenção porque ocorrem com uma certa frequência no sono, em indivíduos muito jovens, abaixo de 40 anos, e principalmente em homens. Mais uma dica: história familiar positiva. Então, eles vão ter parentes de primeiro ou segundo grau com história de morte súbita, eventos que ocorrem à noite, principalmente em homens. Isso deve levar a atenção para quem encontra um padrão eletrocardiográfico em indivíduo assintomático que sugira essa síndrome de Brugada. A outra canalopatia bastante conhecida é a síndrome do QT longo congênito. Também já se reconhecem os genes defeituosos e, como característica, o que a gente vai ver no eletro de repouso é um alargamento do intervalo QT, que costuma estar o QT corrigido acima de 400 milissegundos, mas eu diria para vocês que isso nem sempre é muito fácil, pode passar batido em frequências mais baixas, né, no eletrocardiograma de rotina. Então, que a gente tem que prestar bastante atenção quando o indivíduo vem com histórias de síncope de repetição, história familiar de morte súbita, e principalmente ele pode ser potencializado por situações como a exposição a determinadas medicações que prolongam o QT ou distúrbios eletrolíticos. Esses pacientes podem, infelizmente, evoluir também para episódios de TV polimórfica, fibrilação ventricular e morte súbita. E talvez uma das mais temidas para o grupo de atletas é a chamada TV polimórfica catecolaminérgica. Esses pacientes têm um eletro de base normal,
mas quando submetidos a um esforço físico intenso, eles podem evoluir para um ataque cardíaco ventricular bidirecional ou esforço, podem degenerar para a fibrilação ventricular e então para a morte súbita. É mais comum em indivíduos jovens, mais em homens, e chama atenção que até um terço desses pacientes vão ter uma história familiar positiva em parentes de primeiro ou segundo grau de morte súbita. Então já vejam aqui que apesar da gente ficar muito angustiado por não conseguir identificar previamente características tão marcantes como a gente viu nas aortopatias, a história familiar é sempre muito importante de morte súbita em indivíduos jovens na família, sempre deve ser levada em consideração. O terceiro grande grupo são as dislipidemias, cujo protótipo principal é hipercolesterolemia familiar. Ela é bastante frequente na sua forma heterozigótica, então ela pode ser homozigótica ou heterozigótica. Então, a heterozigótica ela chega a ter uma prevalência de 1 para cada 200 a 300 indivíduos, muito bem estudada. Já se reconhece que ela decorre de uma mutação no receptor do LDL, na grande maioria dos casos, podendo ter também mutações na ApoB ou na PCSK9. Mas a manifestação que a gente vai encontrar são níveis de LDL colesterol muito elevados já desde a infância e indivíduos com risco de doença cardiovascular, infarto, AVC, prematura muito elevado. Muitos pacientes vão ter manifestações extravasculares, que vai facilitar o diagnóstico. Então, a gente vai ver xantoma, xantelasma, arcos corneales, mas nem sempre eles estão presentes. Então, o que vai mesmo chamar atenção é um LDL bastante elevado em indivíduos que têm uma história familiar de doença cardiovascular, doença aterosclerótica precoce, uma história de hipercolesterolemia acentuada nos seus parentes de primeiro e segundo grau. Eu trouxe aqui outros dois exemplos, muito menos frequentes, mas só para que sejam citados, que quando a gente fala de dislipidemia de origem genética, a gente também tem outras vertentes, como a síndrome de quilomicronemia familiar, em que os indivíduos evoluem com níveis de triglicérides muito elevados, acima de 1.000 ainda na infância, costumam ter uma história de pancreatite recorrente e já se identificou qual que é o gene defeituoso que sofre a mutação e que leva a essa ocorrência. Tem uma outra condição que é bem menos falada, é bem frequente, mas é bem curiosa também, que é a citosterolemia. O indivíduo leva a LDL muito elevado, a doença cardiovascular prematura, mas por um aumento na absorção e uma dificuldade de excreção de esteróis de origem vegetal. Então, eles passam a acumular o citosterol e o campesterol em concentrações muito elevadas e por isso passam a elevar o LDL colesterol. E tem um tratamento também muito particular. Para finalizar, o quarto grande grupo das doenças cardiovasculares monogenéticas, trouxe aqui um painel de miocardiopatias. Destaco pela sua prevalência e pelo alto rendimento diagnóstico que o teste genético traz, a cardiomiopatia hipertrófica, que depois da doença arterial coronária é a principal causa de mortes súbitas em adultos jovens, como os atletas. Existem alguns red flags para se pensar nesse diagnóstico, como uma hipertrofia acentuada de mais de 15 milímetros em um indivíduo sem hipertensão e sem outra causa. Há doenças infiltrativas de depósitos que estão muito na moda, como a amiloidose cardíaca, na mutação da transtirretina, né? Tem se estudado muito porque chegou muito recentemente no mercado uma medicação que diminui a progressão dessa doença, ela passou a ser bastante discutida. Mas o que eu queria mais chamar a atenção para vocês é uma que passa desapercebida e que durante muito tempo se chamou de dilatada idiopática, ou seja, sem causa. Então, hoje a gente não está autorizado a chamar uma miocardiopatia dilatada de idiopática antes de realizar uma ressonância cardíaca que permita descartar essas outras formas infiltrativas, restritivas, e sem realizar um teste genético que permita, eventualmente, uma reclassificação etiológica dessa miocardiopatia dilatada. Ok? Muito bem, muita informação, mas mais uma vez trazendo para vocês como mensagem. Dentro do espectro das doenças cardiovasculares, quando a gente considera a base genética, a gente pode dividir as doenças em monogênicas ou em poligênicas,
poligênicas muito mais frequentes, é a que a gente lida 99% do nosso dia a dia, mas vai ter ali uns 5, 10% de pacientes que vão se apresentar com doenças monogênicas. Elas hoje estão incluídas nesses quatro grandes grupos: a ortopatias, canalopatias, dilipidemias e cardiomiopatias. E existem as bandeiras vermelhas de quando pensar que elas possam estar presentes nessas doenças. Algumas eu cito aqui, devem existir outras para cada um desses grupos, mas eu diria que a idade precoce de aparecimento, mais precoce do que o que é esperado, exemplo, um infarto no indivíduo de 20 anos de idade. A gente tem que pensar que tem algo diferente acontecendo naquele indivíduo. A gente vai dosar o LDL colesterol e ele tem um LDL de 300. Então, é um red flag muito forte para a gente pensar que exista uma doença monogênica ali associada determinando a ocorrência daquela manifestação. Indivíduos com história familiar positiva, principalmente se estiver envolvendo mais duas ou mais gerações. Então, um primo e um tio, ou um primo e um pai que tiveram morte súbita ou tiveram síncope enquanto dormiam, chama muita atenção no indivíduo jovem com síncope que tenha um eletrocardiograma com aquele padrão que a gente mostrou de Brugada. Aqueles indivíduos que evoluem de forma mais grave, evolução mais rápida, então eu tenho um indivíduo que tem uma ortopatia em um ano, no segundo ano ele não tem nada sindrômico, nada que me faça suspeitar ali de Marfan, ou de outra ortopatia hereditária, mas de um ano para o outro esse indivíduo ele aumenta mais do que 0,5, do que 0,6 o diâmetro ali da aorta. Esse é um paciente que a gente tem que pensar que possa ter algo a mais nessa história e a gente deve pesquisar uma ortopatia hereditária que a gente vai ver que pode mudar a condição desse indivíduo. Obviamente que naqueles indivíduos com fenótipo típico, né? Então, eu tenho um paciente que não é hipertenso, que é jovem, que me aparece aqui com septo de 23, septo de 30, né? Faz nos pensar logo numa cardiomiopatia hipertrófica, mas é importante lembrar que existem hoje as chamadas fenocópias, né, da cardiomiopatia hipertrófica, existem outras condições que podem simular a cardiomiopatia hipertrófica e o teste genético ele pode nos auxiliar com precisão no diagnóstico. Naqueles indivíduos com apresentações extracardíacas sindrômicas ou não sindrômicas, então nas sindrômicas aqui, mas a gente vê nas colagenoses, mas também as não sindrômicas, como as manifestações da hipercol familiar, que é o chantelasmo, o xantoma, o arcus cornealis, e sinais físicos ou exames complementares específicos que vão nos dar dicas, né, para ver se a gente realmente deve pensar em uma doença cardiovascular monogênica. Bom, então, dito isso, quando é que um cardiologista, né, no seu consultório, deve solicitar um teste genético hoje, né? Então, eu vou resumir bem resumidamente o que hoje, como um cardiologista geral, deve pensar. Quando ele suspeitar de uma doença cardiovascular monogênica. Então, eu estou com um indivíduo cuja suspeita clínica cai em um daqueles quatro grupos e que tem um red flag. Tem alguma coisa que me diz que ele está fugindo do padrão, que ele está evoluindo fora do padrão, que ele se apresentou fora do padrão. A gente tem que pensar que possa existir aí uma base genética que muda o curso e a história natural dessa doença. Quando é que a gente deve pedir também? Quando a gente quer rastrear a família de pacientes que tenham doença monogênica diagnosticada. Então, um exemplo, eu tenho um paciente com amiloidose forma genética, né, que eu conheço a mutação daquele indivíduo, e esse indivíduo ele tem mais três irmãos, e ele tem filhos, ele tem sobrinhos que querem saber desde muito cedo se eles carregam a mutação e se eles devem, então, passar a fazer um acompanhamento mais precoce para observar os primeiros sinais de desenvolvimento da doença amiloidose cardíaca. E para o aconselhamento familiar, que tem sido cada vez mais frequente, né? Pessoas que querem, antes de procriar, saber ali se o companheiro ou sua companheira carreia, como ele, um gene que pode levar à ocorrência de doenças, geralmente as mais graves, né? A que assustam mais, e que isso deve ser levado em consideração na hora de decisão em ter ou não ter um filho. Bom, antes de solicitar o teste genético, eu convido a vocês a essa prática de fazer o chamado heredograma. Para isso, você vai ter que tirar uma história familiar bem detalhada, pelo menos de 3 gerações, pelo menos não, idealmente de 3 gerações. Você vai identificar a idade de aparecimento dos sinais e sintomas dessas pessoas da família,
eventualmente atividades encadeantes para tentar pegar alguma pista e qual é o grau de parentesco. Esse heredograma, ele vai ajudar a definir o padrão de herança esperado, vai identificar já de cara ali quem são os familiares em risco, vai aumentar ou diminuir a probabilidade pré-teste do que você vai encontrar e ajudar a interpretar algumas variantes que às vezes não têm um significado tão determinado. E também para o aconselhamento genético, vai permitir calcular risco para os descendentes e identificar necessidade de rastreamento. Esse aqui é o heredograma, né? Todos nós já fizemos isso aí na nossa formação básica. Quem não faz mais no dia a dia é muito simples, é só pegar as regrinhas de como montar. Então vejam aqui três gerações expostas. Os quadrados representam homens, os círculos representam mulheres, as linhas aqui que conectam significam relação conjugal, e aqui a prole, né? Quando está pintadinho, significa que o indivíduo é acometido pela doença. Quando está cortado, infelizmente, significa que o paciente faleceu. E vejam aqui um vermelhinho não cortado, que provavelmente é o nosso indivíduo suspeito. Então, é um indivíduo de 33 anos que teve síncope após o exercício. Inicialmente, ele tem um eletro e um ecocardiograma normal. E antes de pensar em fazer um teste genético, vamos ver que padrão familiar ele tem. Então, ele tem aqui na história dele o pai que teve morte súbita aos 50 anos. Pai esse que tem um sobrinho que teve morte súbita enquanto dormia, veio com autópsia normal, ou seja, não tinha doença estrutural cardíaca. Isso aconteceu aos 30 anos de idade. Então, só por isso a gente já vai pensar em alguma canalopatia, né? Quando fala dormindo, a gente já pensa em brugada, mas isso aqui já facilita aqui o nosso raciocínio diagnóstico. Então, convido que façam antes de solicitar o teste genético. O que esperar dos testes genéticos? Então, ele vai permitir um diagnóstico etiológico preciso, se você juntar a sua suspeita clínica com um achado definitivo. Ele vai permitir estratificar risco, porque para uma mesma patologia, diferentes variantes vão ter prognósticos diferentes. Isso ocorre estava falando da amiloidose cardíaca, né, pela mutação da transtirretina, determinadas mutações vão determinar maior risco, na cardiomiopatia hipertrófica da mesma forma. Vai permitir uma avaliação prognóstica, em alguns casos, o manejo terapêutico direcionado, ao saber, por exemplo, que o indivíduo que tem uma ortopatia não sindrômica, ela tem uma forma hereditária, a gente vai indicar, por exemplo, mais precocemente a intervenção sobre aquela aorta doente e vai permitir também, como eu falei, cada vez mais usado, o aconselhamento reprodutivo dessas pessoas e também o rastreamento familiar. Bom, temos diversos tipos de testes genéticos. Eu sei que a doutora Betânia está aí, tenho certeza que ela vai ter uma informação complementar muito útil, mas eu vou trazer aqui como eu faço, né? Como é na prática, como é que eu tenho atuado, e certamente a doutora Betânia vai nos contribuir depois. Então, qual o teste e como pedir? Eu queria dizer para vocês que essa siglazinha aqui chama NGS, é o sequenciamento de nova geração, ela praticamente revolucionou esses testes genéticos. Antes, o que demorava-se 4, 6, 8 semanas, até meses para se fazer, hoje eles conseguem fazer em um intervalo curtíssimo de tempo, de 2 semanas, e dá para a gente respostas importantíssimas. Então, esse é o método de fazer o rastreio, de fazer a varredura aí do nosso código genético. E aqui numa pirâmide invertida, tá o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode rastrear. Então, começando pelo mais amplo, a gente pode rastrear o genoma inteiro. O genoma ele tem 100% do nosso DNA. Tem cerca de 3 bilhões de pares de bases, né? Mas isso imagine que é exaustivo você fazer todo o genoma, é possível sim e é feito sim, mas mais em ambientes de pesquisa, mais em situações com fenótipos extremamente complexos, não muito para a prática cardiológica. Depois do genoma, a gente tem um corte aqui do genoma que se chama exoma. O exoma ele representa apenas 1 a 2% do genoma, mas ele contém todas as regiões codificadoras de proteínas. Isso quer dizer que quase 90% das mutações patogênicas vão estar aqui encontradas.
né? Então, o exoma, apesar de ser pequenininho em relação ao genoma, ele é muito representativo no sentido de procurar as variantes patogênicas. Depois existe o painel, que foi relativamente recentemente criado, e ele é montado em diferentes laboratórios. Você tem painéis diferentes para pedidos diferentes, mas o painel nada mais é do que você afunilar a pesquisa das mutações a depender da suspeita clínica. Então, por exemplo, a gente pode pedir um painel para arritmias cardíacas, a gente pode pedir um painel para miocardiopatias. Mas eu estava até conversando com a doutora Betânia recentemente, isso pode fazer com que a gente perca, por exemplo, overlap de fenótipos. Então, eu tenho um indivíduo com miocardiopatia, mas que tem também muita arritmia. Então, eventualmente, em algumas situações em que o fenótipo não está muito claro, é preferível se pedir o exoma do que se pedir um painel mais restrito e deixar de fazer o diagnóstico. Ainda é possível fazer um pedido somente do gene, né? Então, o rastreio em cascata permite que você faça isso. Se você já sabe qual é o gene defeituoso naquela família, no probando, que é o indivíduo que teve ali o diagnóstico, você pode rastrear na sua família apenas o gene defeituoso. Então, essas são as formas de fazer. Aqui eu trago para vocês uma comparação entre pedir painel e pedir o exoma. Então, eu já comentei, o exoma ele é mais amplo, mas, por outro lado, o painel costuma ser mais rápido e mais barato. Para fazer painel, você tem que ter suspeita clínica muito forte. Se você não tiver, você pode perder ali uma parte do diagnóstico. Já o exoma, ele é útil quando o fenótipo ele é atípico, quando você tem overlap, sintomas situações mais complexas, ou quando, por exemplo, você tem uma suspeita, mas o painel veio negativo. Então, você pode ampliar. O exoma ele é muito feito em população pediátrica ou população sindrômica, tá? Mas tem duas dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Tenham um especialista em genética, aí no meu caso cardiovascular, para chamar de seu, né? Para você discutir o caso do paciente, passar a história e escolher dentro daquilo ali qual será o melhor pedido. Se você vai direto para um painel, está muito seguro da apresentação clínica, ou se você vai ampliar um pouco mais. E a segunda dica fundamental é usar um laboratório acreditado, né? Não é todo laboratório que tem expertise para fazer uma análise genética acurada, e pense que isso é fundamental e divisor de águas na vida do paciente em que você está pesquisando. Um teste mal feito pode significar, pode selar ali a oportunidade que o paciente tem de fazer o seu diagnóstico. E como é que vem o laudo, né? Ele vem um verdadeiro semáforo. Então, a gente tem as luzes vermelhas, amarela e a verde. Às vezes vem mais de uma verde. As vermelhas significam que foram encontradas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, que, se forem solicitadas para um indivíduo com suspeita clínica, e isso aqui corresponder, vai ter o seu diagnóstico confirmado, vai permitir o manejo clínico, rastreamento familiar, né, e tudo que se segue a partir desse diagnóstico. Por outro lado, a gente tem as bolinhas verdes, que significa negativo, não foi encontrado nenhuma variante patogênica implicada na manifestação clínica que foi passada. Esse paciente ele vai ser reavaliado, pensado em outras hipóteses, e até, se essa hipótese clínica for muito forte, pode ser considerado testes mais amplos, como a gente falou ali mais para frente, mais anteriormente, você pode pedir aqui um exoma, né, e pensar que talvez aquele painel não tenha flagrado ali uma manifestação, uma mutação que seja compatível com a alteração que o paciente tem. O grande calcanhar de Aquiles é isso daqui chamado VUS, que são as variantes de significado incerto ou indeterminado. Como o nome já diz, ela é incerto, não permite o diagnóstico, mas também não permite dizer que é normal. E para essas variantes de significado indeterminado, há uma necessidade de acompanhamento. Então, existe a possibilidade que essas VUS sejam reclassificadas futuramente, uma média aqui de 10 a 20% dessas VUS, com o passar do tempo, se tornam patogênicas, e uma parte boa que se torna benigna. E a forma de se fazer isso, ela é feita pelos próprios laboratórios, com consulta com bancos de dados públicos, consultas com especialistas, revisões aí da literatura.
e isso permite eventualmente reclassificar. Então, isso é super importante ser feito. O VUS não é para ser armazenado na gaveta, é para ser mantido em vigilância e acompanhado, para então se determinar se realmente ele não vai ter implicação no diagnóstico desse paciente. Agora estamos partindo para a finalização da nossa aula. Eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos meus, né, de como é que eu fiz diante de alguns cenários clínicos. Então, eu tinha uma paciente jovem, de 20 anos de idade, que veio me procurar por episódios de síncope de repetição, com um padrão não muito clássico. Ela tinha um eletro em ritmo normal, uma frequência tendendo à bradicardia, mas uma bradicardia sinusal. E ela me trouxe um Holter que, dormindo, ela fazia uma pausa de 4 segundos. E o eco dela era normal. Ela tinha um QT normal, não tinha padrão de bugada, não tinha nenhuma alteração característica. Mas depois do segundo encontro, ela me contou que ela tinha uma história familiar de duas primas, irmãs, é, prima de segundo grau, que tinham QT longo congênito tipo 2, que acompanhavam com uma colega minha, a ritmologista de São Paulo. Eu conversei com ela, troquei uma ideia e resolvemos então pedir um painel, né, específico para arritmia que incluísse todos os genes que possam estar implicados na síndrome do QT longo. E, para minha grata surpresa, essa paciente não identificou nenhuma variante genética e nenhuma de significado indeterminado, né? Essa paciente, vem sendo tratada e conduzida como uma paciente com uma desautonomia e tem melhorado bastante, nunca mais sincopou. Então, eu venho satisfeita com essa informação. Se em algum momento essa paciente voltar a apresentar sintomas ou mudar algum padrão desse exame de repetição, é possível que eu amplie esse painel que eu solicitei para uma avaliação maior, mais completa de exoma e possa eventualmente mudar a condução. Agora eu vou trazer um outro caso que eu acho bem interessante. É o seguinte, essa paciente daqui, na verdade, um bebê recém-nascido, fez um sequenciamento completo do exoma e do genoma mitocondrial. Acho até com a senhora, né, doutora Betânia? Acho que esse símbolozinho aí é do DNA. E ela nasceu com uma série de alterações, é, teve retardo do crescimento intrauterino, nasceu pequena para a idade gestacional, não tinha baço, fígado estava em posição medial, tinha interrupção de cava, plagiocefalia, dismorfias menores, e foi pedido então esse exome. E aí, de achado primário patogênico, veio essa mutação aqui, ODA-D4, é, com essa variante aqui da proteína 239TR, que é compatível com a discinesia mucociliar. Ela veio uma variante de significado indeterminado em heterozigose, que vem sendo seguida anualmente para ver se vai haver alguma reclassificação. Mas o que é interessante desse caso é que ela teve um achado complementar incidental, mas um achado de uma mutação do gene da transtirretina, que é causadora da amiloidose cardíaca, uma variante muito comum, a PVAL. E essa paciente, obviamente, um recém-nascido, não tinha qualquer manifestação, mas foi alertado que ela poderia vir a desenvolver esse tipo de alteração e a mãe guardou isso como uma informação na gaveta. Essa mãe me procura algum tempo depois, aos 43 anos, com um quadro de insuficiência cardíaca de início precoce, sem fatores de risco que justificassem o seu desenvolvimento. Na ressonância cardíaca dessa paciente, havia sinais de fibrose compatíveis com a amiloidose cardíaca. E ela nunca tinha me contado isso, ela sabia que ela tinha um filho sindrômico, mas não sabia nada dessa mutação, até que ela resolveu me levar esse exame e ela me mostrou essa mutação da transtirretina. E aí eu fiz um heredograma nela, e aqui está descrito aqui o heredograma dela bem simplificado. Então aqui está o filho dela, que nasceu com a mutação da transtirretina. Os dois irmãos são saudáveis, não testaram, mas não tem nenhuma manifestação clínica. Ela desenvolve insuficiência cardíaca compatível com a amiloidose aos 43 anos, não tinha sido testada ainda. E puxando para cima, o pai dela teve uma insuficiência cardíaca aos 70 anos, mas que foi atribuída a outras etiologias, nunca testou, não teve diagnóstico. Então, a minha principal hipótese para essa mãe, né, que me procura agora como paciente, é que ela tenha
a mutação da transtirretina, né, como causa de amiloidose cardíaca. A gente testou e está aguardando o resultado dessa paciente que ainda não chegou para mim. Mas um caso bastante interessante. Muito bem, o que fazer com os resultados, né? O que que adianta, então, aquela primeiro mito lá, não posso fazer nada? Podemos fazer bastante coisa. Então, para o paciente, existe uma série de possibilidades que vão guiar o tratamento. Trago vários exemplos aqui. Então, diagnosticar uma displasia ritmogênica de VD ou uma cardiomiopatia hipertrófica pode indicar o indivíduo a fazer o implante de um desfibrilador implantável. Um indivíduo que tem hipercolesterolemia familiar, seja homozigótica ou heterozigótica, ele vai ter metas mais agressivas de controle do LDL colesterol, porque a gente sabe que ele está associado à ocorrência de doença cardiovascular mais prematura. Esses pacientes podem ter adequação de farmacoterapia, exemplo do QT longo, né, congênito, tem algumas medicações que não devem ser utilizadas. E ainda, como eu já tinha até citado antes, pacientes com aortopatias hereditárias, eles podem ter um limiar para indicação de correção cirúrgica da dilatação do aneurisma de aorta muito mais precoce do que os pacientes que não têm a sua forma hereditária. Além disso, conhecer o prognóstico, né? Então, as pessoas querem definir o seu risco futuro e querem saber, e o teste genético ele pode ser de grande auxiliar. Para a família, o rastreio é fundamental, né? Aqueles casos que testam positivo vão iniciar uma vigilância e prevenção precoce. Os casos negativos acabam sendo liberados daquele fantasma de vir a desenvolver a doença. E o aconselhamento reprodutivo tem sido cada vez mais buscado, né, para que a gente possa orientar. E para o médico, vai nos dar confiança no diagnóstico, vai nos permitir escolhas mais assertivas e caminhar para o que a gente deseja, que é o que eu já citei lá no início, a famosa medicina de precisão. Infelizmente, ainda temos muitos desafios. Diria que esses desafios não são só no Brasil, eles são do mundo ainda, mas no Brasil em particular a gente conhece muito bem eles. A gente tem um acesso muito desigual ao sistema de saúde. Hoje, os testes genéticos ainda estão confinados a laboratórios de referência, hospitais universitários. O custo desses exames, quando não cobertos pelos planos de saúde, eles costumam ser elevados, né, exceto em protocolos de pesquisa e dentro de hospitais universitários, podendo chegar até valores acima de R$ 7.000. Mas o que eu diria que é o maior desafio e que talvez esteja em nossas mãos mudar essa realidade é o pouco conhecimento e pouca familiaridade de nós médicos aqui, tô colocando os cardiologistas, mas de uma maneira geral, em si entender a importância e o como fazer, o prático, né? Eu até acho que possa ser, mas como é que eu peço, para quem eu peço, o que fazer, e quando chega o resultado, o que fazer, né? Então, eu acho que essa é uma barreira que a gente pode quebrar com mais facilidade, e aí a gente tensiona o sistema para cima e faz com que as outras coisas também se modifiquem. Então, a minha principal expectativa para o futuro é vencer esses desafios atuais. Mas existe muita coisa em andamento, né? Os sequenciamentos genômicos em larga escala, as terapias de edição gênicas, que são espetaculares. Eu acho que Dr. Badaró, se eu não me engano, comentou sobre a tesoura genética, né? Estou em expectativa grande. Hoje saiu no New England um estudo lindo com 15 pacientes fazendo edição gênica de uma das mutações que leva à hipercolesterolemia familiar homozigótica. Estudos muito iniciais, estamos ainda começando, preocupados muito com a segurança, mas temos muita coisa aí para fazer. Certamente esse é um futuro que já está chegando. Uma terceira coisa que eu acho muito interessante que também deverá chegar é a incorporação dos chamados scores de risco poligênico, aqueles scores que eu comentei lá atrás, para as doenças que não são, né, monogênicas, mas poligênicas. Eles parece que vão adicionar bastante na predição de risco dos scores clínicos que a gente usa hoje. A farmacogenética, que vai permitir uma individualização terapêutica, os estudos de fase 1, né, ou pré-clínicos, com a criação de organoides cardíacos, que vão permitir os testes de medicamentos personalizados. Então, acho que tem bastante coisa para evoluir, para além de vencer os desafios atuais. Eu finalizo a minha aula trazendo aqui uma fala do professor Eugene Brownwood, que para quem não é cardiologista, talvez não tenha a dimensão da importância desse médico que hoje, aos 96 anos, continua a ser muito atualizado e visionário. Ele disse numa previsão que ele fez do futuro, né, das direções da cardiologia para a próxima década, essa fala dele foi em 2022, ele disse o seguinte:
A principal função do cardiologista hoje, em 2022, é reconhecer e tratar a doença estabelecida. Mas daqui a 10 anos, né, em 2032, essa função vai requerer a interpretação e aplicação da informação genética para prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. Então, com essa frase eu finalizo, dada a importância, eu ainda estou aprendendo muito, né, com esse processo, mas creio que já posso contribuir aí, pelo menos em parte, para os meus pacientes, com esse conhecimento, e tento difundi-lo da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, Mariana, pela excelência da sua apresentação, da postura de futuro da genética. Considerando a temática que aqui hoje foi abordado, e por termos na academia e nesta sessão duas grandes expressões na área de genética, eu gostaria de pedir permissão aos confrades e confreiras para iniciar os nossos debates, conferindo a palavra à confreira professora Eliane Azevedo e, na sequência, à confreira professora Maria Bethânia Torales, para breves comentários que julgarem oportunos, já que são elas detentoras de conhecimentos na área de genética. Por favor, professora Eliane Azevedo. Em seguida, Professora Adelson, muito só obrigada. um E devo minuto. agradecer a oportunidade de ouvir a Mariana. Eu acho, desculpe chamar Mariana, professora, doutora Mariana, mas é fantástico a apresentação dela, o conhecimento, a disposição de aprender alguma coisa complicada no mundo atual, onde tudo é muito rápido, se quer resolver rapidamente, e ela realmente aprofundou no conhecimento que é complexo, ainda está começando, com certeza irá complicar mais ainda, porque o próprio genoma é complexo, não tem uma atividade direta, tem atividade assim, parceirada um com o outro, mas eu acho que o que ela está fazendo é um exemplo muito bom para todos os cardiologistas e para os médicos de um modo geral. Eu me lembro que quando nós ensinávamos genética, era muito fácil o indivíduo dizer, olha, tem cara de síndrome, manda para a genética. Então, sequer aprofundava para entender o que era aquilo, mandava para a genética resolver. Como a doutora Mariana traz, esse repasse deve ser diminuído o mais possível, é que o próprio cardiologista possa aprofundar para realmente chegar como ela nos deu um exemplo tão bonito e tão rico de informações. De modo que o que eu tenho é parabenizar a doutora Mariana. Fico muito feliz que o pai dela foi meu aluno e eu sempre achei que quando o professor só se sente realizado quando é superado pelo aluno e seus descendentes. De modo que estou tendo uma alegria muito grande de assistir à apresentação da Mariana e cumprimentá-la. E fica no ar uma pergunta: será que nós já chegamos no limite? Veja bem, genética clínica começou em 1959, quando Legendre descobriu que síndrome de Down é alteração cromosômica. No início do século XX, o genoma realmente aprofundou na composição do DNA e hoje é essa parte clínica que está sendo trazida. Mas será que o limite está aí, na composição molecular desse gene? Porque o nosso organismo vai mais adiante. Nós não terminamos na molécula, nós terminamos no átomo, nas subpartículas, etc. Então, já se fala um pouco em doenças quânticas, temos computador quânticos, é possível que no futuro esse aprofundamento, esse limite de precisão seja mais aprofundado ainda. Quem viver, verá, entendeu? No momento onde a Mariana já chegou, eu acho que é realmente de um avanço extraordinário da genética clínica e na maneira de estudar e beneficiar os pacientes. Meus parabéns, Mariana, e muito obrigada por tanto conhecimento que você nos trouxe. Obrigado, professora, pela sua participação. Vai estar em aberto para aqueles que se inscreverem, mas eu gostaria, antes de ouvir
a opinião da professora Maria Bethânia Torales. E, em seguida, nós temos já inscrito aí o doutor Fábio Vilas-Boas, doutor Mittermeier Galvão. Bethânia, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a Mariana pela sua excelente apresentação, pela sua abrangência, principalmente na genética. É raro a gente ver um outro especialista, um outro colega de outra especialidade falar tão bem da genética, e tão compreensível para todos. Então, Mariana, você está de parabéns. E, como você falou, ter um geneticista do seu lado, sempre, ou do lado de qualquer outro especialista, sempre é importante fazer parte dessa equipe multidisciplinar, porque o geneticista ele vai auxiliar também o colega no sentido do aconselhamento genético, de cuidar da família, porque a genética cuida da família, né? E de ajudar na interpretação dos exames. Nós conversamos, Mariana, recentemente, e hoje, o que é que nós temos? Através do sequenciamento de nova geração, a gente pode chegar até o genoma. Mas o genoma ainda é um procedimento caro, como você falou, está mais restrito às universidades, aos centros de pesquisa. O mais comum hoje é o exoma, e eu defendo mais o exoma do que o painel. Como eu falei, a gente discutiu, o painel, cada empresa tem o seu painel com o seu número de genes, que variam de 20, de 30, de 400, chegando até 500 genes ligados a um determinado grupo de doença. E todo o material genético ele é analisado por um profissional que está baseado também na história do paciente. E, de repente, ou no decorrer da vida desse paciente, apresenta outro sintoma, e que não precisa ser reavaliado esse exoma, precisa ser uma nova leitura, se pode se fazer um novo estudo do mesmo material já coletado, e a gente, naqueles casos que não se fechou o diagnóstico, poder se fechar um diagnóstico diante de novos sinais ou sintomas clínicos. Então, isso é importante. E o que a gente tem também é muita avaliação da VUS, que você falou com muita clareza como reavaliar essa VUS, mas nem todos os profissionais ainda estão habituados com essa literatura, ainda estão habituados em fazer essa reavaliação através da verificação dos bancos de dados. E o geneticista é aquele colega que, junto com o outro profissional, pode auxiliar e poder realmente fazer esse acompanhamento, porque a VUS tem que ser reavaliada para sua reclassificação anualmente, ou às vezes, quando a gente fala que ela é muito forte, às vezes a gente faz atualmente até semestralmente. Então, isso é importante, o aconselho genético da família é muito importante, não só o aconselhamento pré-teste, como o aconselhamento pós-testes, e nós utilizamos a pesquisa da mutação conhecida quando se faz já um diagnóstico do probando, quer dizer, daquele paciente que foi o primeiro a ser investigado. E quando se identifica uma mutação patogênica, a partir daí, essa mutação é conhecida como, ou é referida como a mutação familiar conhecida, e é indicada para todos aqueles familiares que podem estar sob risco. Essa é a conduta. Né? Cada vez mais a população está tendo acesso ao exoma, o exoma tem se tornado mais flexível, mais barato. Tá? Os planos de saúde têm uma cobertura também, muitos planos de saúde são obrigados a fazer a cobertura desses exames, e também a mutação familiar conhecida, também eles são obrigados a fazer. Infelizmente, a nível de saúde pública, o exoma ainda está restrito aos centros de pesquisa ou aos centros de referência. Mas era isso que eu queria trazer e falar um pouquinho do score poligênico, do risco poligênico, que cada vez mais está sendo usado. Mas eu acho que nós pensamos na nossa população, a gente precisa ter um certo cuidado, porque todos os estudos que foram desenvolvidos foram com populações diferentes da nossa. Nós temos uma população altamente miscigenada. E é preciso que nós tenhamos também estudos brasileiros para a gente possa determinar o nosso score de risco para cada patologia, não só para a oncologia, para as doenças cardíacas e tantas outras. Então, é importante, eu acho, uma coisa que a gente precisa avançar como pesquisa, fazer mais estudo baseado na nossa população, e a gente também ter uma tabela para calcular o nosso score de risco na nossa população. Então, era isso que eu queria fazer como comentário,
Estou vendo que muita gente já levantou a mão e agradecer a oportunidade de estar aqui falando e mais uma vez parabenizar Mariana. Muito obrigada. Só para complementar essa questão do score de risco poligênico, eu estou absolutamente de acordo. Eu tenho tido uma preocupação especial no consultório, porque eu tenho recebido pacientes que, por conta própria, fazem, né, pagam pelo teste, seja no Brasil, seja fora, e chegam para a gente com um número, né, de probabilidade de risco de doença coronária e sem nenhuma validação na nossa população. Mas, por outro lado, a gente tem também linhas de pesquisa já avançadas. Até o ano passado, eu participava lá no Hospital da Bahia de um projeto que é encabeçado pela DASA Genômica, e só de lá do Hospital da Bahia a gente conseguiu colocar 100 pacientes nossos no score de risco poligênico para doença arterial coronária. Então, isso vai ser um compilado de mais de 5.000 pacientes. Então, enfim, de alguma forma a gente vai poder contribuir com o perfil da nossa população e em futuro breve, quem sabe isso possa ser adicionado de fato aos scores de risco clínicos, né, para predizer mais precocemente o risco futuro de doença arterial coronária. Obrigado, Eu Mariana. concordo com você, Mariana, no sentido de que está prematuro ainda para a nossa população, diante da miscigenação que nós temos de pessoas e regiões no Brasil também altamente diferentes. O Sudeste é diferente do Nordeste. Mas eu acho que com o avanço dos estudos, a gente vai conseguir fazer uma escola Bem acho. de risco Bem também acho. para a nossa população. Teve um estudo recentemente no câncer de mama com 15 mil pessoas, que foi o primeiro estudo no câncer hereditário, para determinar a escolha de risco. Muito obrigado, professora Betânia. Nós temos 5 inscritos e eu vou começar pelo professor Mittermaier Galvão, depois nós temos o Fábio Vilas Boas, o confrade Antônio Carlos Vieira Lopes, nosso PHO, e Juarez Andrade. Começa com o Mittermaier, então, por Tem favor. Jamari também depois. Jamari foi o primeiro que se inscreveu, viu, Jadão? Não, eu acho que o primeiro fui eu, não? Não, foi Jamari. Mari, então, por favor, Passa a Mittermaier, palavra, Jamari. eu não entrou aqui para mim. Meu presidente vai me ajudando aí. Pois não. Sem problemas. Mari, por favor. Bom, primeiro começar parabenizando, né? Não é nenhuma surpresa assim a palestra de Mariana aqui no grupo. E comentar assim da importância da multidisciplinariedade assim nessas avaliações hoje em dia cada vez mais complexas, né? Então o comentário vem porque é, um- até um tempo atrás, né, essas doenças genéticas, boa parte delas necessitavam assim de um aconselhamento genético, etc. Mas como cada vez mais frequentemente elas têm um tratamento associado que modifica a história natural da doença, né? Muitas vezes a ocorrência de uma queixa numa determinada especialidade vai implicar na necessidade de consulta de outra, né? Então, esse exemplo que Mariana trouxe da transretina mesmo é bem de coexistência de especialidades, né? Da minha da neurológica com a cardiológica, né? Então, frequentemente os pacientes têm manifestações cardiológicas e manifestações neurológicas subclínicas e o contrário também é verdade. O paciente ele pode chegar no neurologista com uma manifestação clínica mais exuberante, mas já tem uma cardiopatia importante, assim. Então, esse é o alerta que eu gostaria de fazer, assim. Acho que Não, é, é de é de bom tom a gente ficar sempre alerta assim, nessas novidades que tem na ciência, porque os tratamentos vão mudando e se a gente não tiver atualizado, a gente deixa passar, né, essas doenças. Obrigado, confrade Jamari, pela participação. O confrade Mittermaier Galvão. Eu vou na mesma linha de todos. Boa noite a todas e todos. Primeiro, parabenizar a Mariana pela apresentação excelente, muito didática, e que mostra que ela, inclusive, já está utilizando esses conhecimentos na prática médica. O segundo comentário é que o Ministério da Saúde já está fazendo um esforço, sim, para ter o sequenciamento do genoma humano e tentando ter representações de várias regiões do Brasil. Inclusive, na Fiocruz, o nosso vice-presidente está aqui, o Washington, da Fiocruz da Bahia. Nós vamos ampliar, porque um grupo já começou a participar, mas já foi convocada uma reunião para que outros grupos se associem, para que a gente possa contribuir para dar conta dessa preocupação corretíssima da nossa confreira Betânia, de que precisamos ter mais informações que dê conta da diversidade do povo brasileiro. O terceiro comentário que eu gostaria de fazer, e o quarto junto, é você vê quanto é importante a ciência. Quer dizer,
Você vê que tudo que nós estamos fazendo hoje teve lá atrás o trabalho da estrutura do DNA, né, que deu o Prêmio Nobel de Medicina. E aí eu tive também o privilégio, quando ela fala da hipercolesterolemia, eu estava na Case Western, quando foi convidado, na época, o Michael Brown, que junto com o Joseph Goldstein ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriram naquela época que o problema da hipercolesterolemia, em parte, se devia também a um defeito no receptor do LDL. E isso deu a ele o Prêmio Nobel. E uma coisa curiosa, eles estavam na época na Universidade do Texas, eu tive o privilégio de ter almoçado com ele, porque era uma pessoa de fora, e me levaram. E ele comentou, ele disse, olha, você viu o que é oportunidade. Ele estava fazendo gastroenterologia e aí ele foi procurado pelo. Ele foi trabalhar com o Michael, com o Joseph Goldstein, e eles procuraram ver pessoas que tinham hipercolesterolemia entre os mormons, na época no Líbano, amostra do Canadá, e isso permitiu a ele identificar defeito no receptor do LDL, principalmente na porção intracelular, e que deu a ele o prêmio Nobel. Então, só para destacar isso. E só para reafirmar, eu acho que a Fiocruz, sim, tem condições, nós temos estrutura com sequenciador de nova geração, e dentro do projeto que nós temos junto com o Austin e vários colegas de patologia computacional, molecular e computacional, eu acho que a gente vai trabalhar no sentido de ofertar testes moleculares para câncer e, quiçá, também possamos agregar tendo a infraestrutura disponível para esses testes moleculares mais direcionados para diferentes especialidades da medicina, inclusive da cardiologia. Mais uma vez, parabéns. Foi realmente muito interessante, Mariana. Você está de parabéns pelo conhecimento, pela maneira como apresentou e porque já está utilizando esse conhecimento aí em parceria com a nossa Betânia, nossa confreira, para indo em direção de uma medicina de precisão. E eu espero que a gente possa, assim, contribuir para criar oportunidades para as pessoas que tenham menos condições, fazendo a partir da Fiocruz da Bahia. Obrigado. Do confrade Mittermeier. Agora temos o confrade Fábio Vilas Boas inscrito, e na sequência o nosso confrade PHU Antônio Carlos Vieira Lopes. Fábio, por favor. Boa noite, todos nobres confrades, confreiras. Eu quero me juntar a todos na congratulação à professora Mariana pela sua excelente apresentação, que eu já tinha assistido no simpósio do professor Justo Feitosa, mas de forma muito interessada, assisti novamente para aprofundar os conceitos muito bem apresentados. Mariana, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a como você enxerga a atual situação de uma certa falta de correlação mais acurada entre uma estratificação clínica e os resultados dos NGS. Eu digo isso porque muitos pacientes que você pega na prática clínica com miocardiopatia dilatada ou com miocardiopatia, alguma das hipertróficas, e jura que aquilo ali tem uma base genética, quando você faz os NGS, aquilo ali vem negativo. E no outro extremo, casos que não são tão emblemáticos, mas que possuem um histórico familiar de morte súbita, acaba vindo positivo. Para evitar que a gente saia pedindo teste genético para todo mundo, você acredita que essa a correlação imperfeita ela se deve mais hoje a uma falta de uma incompletude das mutações, que a gente, com o avanço da inclusão de novas mutações nos painéis de nova geração, iremos aumentar a acurácia, ou a gente deve caminhar pela outra ponta na melhor estratificação de quem a gente vai pedir o exame? Boa noite, Fábio. Obrigado pelas palavras. Eu acho que as duas coisas, Fábio. Eu acho que a gente ainda precisa selecionar melhor os indivíduos. A gente está num momento assim de entusiasmo com a técnica, né? Para quem tem acesso. Então a gente quer pedir para dizer que a gente, né, fechou todo o ciclo de possibilidades.
mas a gente sabe que o rendimento diagnóstico desses testes, eles chegam aí na melhor das hipóteses, tirando né, as hipertróficas, as que são muito características, mas elas não ultrapassam aí 30 a 40%. Parte relacionado à seleção inadequada dos pacientes, né? O paciente não foi completamente ainda triado e afastado causas que não têm origem genética, e parte também, a gente acredita que muitas variantes de significado indeterminado, ou muitas do que não estão incluídas ali em painéis, não estão correlacionadas, ainda serão no futuro, né? Mas tem um caso bem interessante que recentemente veio à tona na discussão, são os pacientes com miocardiopatia alcoólica. Teoricamente, esses pacientes têm uma uma etiologia muito clara, né, no sentido de que é um indivíduo que faz uma ingesta excessiva de álcool, que faz a disfunção, você interrompe o álcool e ele volta a melhorar. Mas mais recentemente descobriram mutações genéticas que aumentam a predisposição de desenvolver miocardiopatia dilatada em uso excessivo de álcool, né? Então, mesmo que o indivíduo beba muito e ele não tenha aquela mutação, a probabilidade dele é muito menor. E o contrário é verdade. Então, eu acho que a gente ainda está num ponto de crescimento da curva, no conhecimento, especialmente em miocardiopatia dilatada, que é um terreno mais ou menos novo em termos de investigação genética. Acho que avançamos muito em ortopatia, em canalopatia. Miocardiopatia, acho que é o último que está chegando aí, e estamos todos muito surpresos com a possibilidade de mudar aí a etiologia com ela. Mas creio que a gente vai avançar. Selecionaremos melhor, avançaremos mais em correlações e a gente vai chegar no lugar um pouco melhor do que o que a gente tem hoje. Obrigado, Mariana. E agora vamos ao confrade Antônio Carlos Vieira Lopes para suas manifestações. Tudo bem. Eu tenho uma maneira jocosa e verdadeira de brincar, dizendo que aqueles que nascem comigo são sempre os mais bonitos e os mais inteligentes. Aqui na tela tem um exemplo disso, né? Mariana não nasceu comigo, mas eu fui professor de Mariana. Então eu me sinto muito orgulhoso, não é, de algum tempo atrás estava vendo aquela jovenzinha sentada prestando atenção, né, e de repente estou diante de uma palestrante, de uma cardiologista, né, muito jovens e fantástica. A Mariana não poderia, como obstetra, ficar calada. Até porque, entendeu? Os obstetras estão sempre ao lado, né? Eu sou, por enquanto, o único obstetra da academia, de maneira que eu não sou muito bem presenteado. Mas me ocorreu lhe fazer, lhe explorar, lhe perguntar. A pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva. Há quem associe placenta e coração. Considerando que, dentro dos fatores etiológicos, o útero não é responsável pela pré-eclampsia, porque gravidez intraabdominal pode também essas pacientes desenvolverem pré-eclâmpsia, não é do feto, porque a doença trofoblástica também se acompanha por crises hipertensivas, ou por hipertensão arterial. Por haver uma predisposição para gestantes que fizeram pré-eclampsia e para os filhos de pacientes pré-eclâmpticas de desenvolverem hipertensão arterial no futuro, eu lhe pergunto, você vê a possibilidade, você já estudou, você é capaz de explicar, se poderia haver um substrato genético, imaginando essas duas hipóteses, que pudesse também nós incluirmos aí a pré-eclâmpsia, em sendo ela uma doença hipertensiva, como uma doença de fundo genético? Mari, seu microfone está desligado. Desculpe. Então, eu estava dizendo que a pré-eclâmpsia, ela certamente tem um componente hereditário pelo fato simples da gente observar a recorrência, né, em pessoas da mesma família. Então, a gente sabe que ela tem um componente hereditário, mas não se acredita que isso seja unifatorial ou monogênico, né? Então, muito provavelmente, e se a ciência avançar nesse sentido, eu acho que deve reconhecer
um conjunto de genes que, quando alterados e presentes naquele indivíduo, naquela família, aumentem a predisposição para a ocorrência de doenças hipertensivas da gravidez. Mas eu acho que, além disso, a gente não tem esse conhecimento e eu, particularmente, não acredito que vai existir uma mutação específica causadora de doença hipertensiva, seja ela na gravidez, seja ela fora da gravidez. Mas pela observação, né, do comportamento dos clusters familiares, dos acúmulos familiares de repetição, eu acredito que deva existir sim um componente hereditário, assim como tem para hipertensão arterial sistêmica e para várias outras doenças que a gente convive. Obrigado, Mariana. Pelo o meu controle aqui, nós temos uma última intervenção, que deverá ser a última, a não sei que eu não tenha esse controle aqui, mas o confrade Juarez Andrade, e em seguida nós iremos evoluir para a finalização da nossa sessão. Juarez, por favor. Último, mas não menos importante, né, querido Jadelson? Boa noite a Nunca, todos. jamais você será o menos importante. Pois é, boa noite a todos, confrades, confreiras, boa noite, Mari. Apesar da dificuldade do fuso horário, aqui não me contive e resolvi, claro, não podia ser diferente, e fui agraciado por conseguir ouvir essa palestra assim tão brilhante e enriquecedora. Mari começa acertando quando fala da importância para todas as disciplinas. A gente vê que na urologia, desde há muito que nós falamos sobre o risco familiar, né, do câncer da próstata, e estamos nos preparando para em breve receber, já por na prática clínica, o estudo com saliva, o estudo de risco poligênico para câncer da próstata, que provavelmente substituirá com ganho expressivo a dosagem de PSA. Portanto, realmente é uma necessidade de multidisciplinaridade, como ressaltou Jamari, né? Nós precisamos todos nos inteirar sobre a questão do risco poligênico para as doenças, né? Mas, além de ressaltar a qualidade da palestra de Mari, eu queria testemunhar aqui, me permitam, todas as suas qualidades como médica. Mariana é um profissional que cuida dos pacientes de maneira diferente da maioria, sabe? Ela põe assim, uma abrangência no cuidado com a saúde dos pacientes que me impressiona. Ela abraça o paciente como um todo, colocando cuidado, eficiência, sensibilidade, sem esquecer rigor científico e dedicação. Então, ela e sei que sempre será, para mim e para muitos, uma inspiração, né? Ela fez um trabalho incansável e transformador no Hospital da Bahia, lá, liderando a cardiologia e o centro de pesquisa, que a gente recente, nós, na verdade, sentimos muito a sua falta, e sua ausência foi realmente um prejuízo muito grande para a instituição, para todos nós. Muito obrigado, Mária. Tenho certeza que a academia foi enriquecida com sua palestra, que muito nos honra. Muito obrigado. Que Muito agradeço. obrigado, confrade Juarez. Coisas de amigo, não é, Mari? Bem, como podemos observar na excelência da apresentação da doutora Maria, Confrade Zé Antônio está levantando a mão, literalmente. jamais não permitiria que esta mão levantada tivesse a palavra. Confrade e decano José Antônio, por favor. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu revejo Mariana Andrade nessa última encontro científico da academia Este ano. e na qual ela traz aspectos extremamente instigantes e atuais da medicina do século XXII. Nós estamos no século XXI, mas essa é a medicina do século XXII que seguramente superará esse tipo de medicina que nós temos feito até hoje. A colocação da nossa magnífica confreira Eliane Azevedo, em que ela ainda coloca
mais coisas nesse desafio de nossos dias e coloca, além da genética, que está aí com toda a movimentação internacional. Temos várias pessoas aqui envolvidas com trabalhos genéticos, com a técnica do CRISPR, e mais ainda, ela abre sob a perspectiva da medicina quântica, que é algo que vem logo a seguir. Certamente essa nossa medicina vai ser uma medicina, brevemente, a medicina do passado. E esse futuro está exatamente nessa nova mentalidade genética e quântica que vislumbramos com grande proximidade. Então, eu gostaria de parabenizar a Mariana pela excelência da qualidade e dizer que filha de peixe, peixinha é. Então, meus parabéns e realmente você tem muito a contribuir para a medicina e para a cardiologia da Bahia e do Brasil. Obrigado, confrade Zé Antônio. Desculpe, eu não havia percebido a sua mão levantada. Obrigado pela sua intervenção e, caminhando então para o final da nossa sessão, me cabe comentar que, como podemos observar na já mencionada excelência da apresentação da doutora Mariana Andrade, a quem, em nome da diretoria e da comissão científica, agradeço a disponibilidade de se fazer presente nessa noite, bem como as brilhantes intervenções dos confrades e confreiras, o que tornou claro que a relevância do tema se prende ao fato de que a cardiogenética compreende um grupo de doenças cardiovasculares hereditárias que inclui principalmente as cardiomiopatias, caniculopatias mencionadas e outras patologias com componente genético e herança familiar. E que, na atualidade, torna-se cada vez mais possível estabelecer critérios bem definidos através de testes e painéis genéticos que permitam uma melhor acurácia no diagnóstico dos pacientes, avaliação do perfil familiar e, dessa forma, estabelecer mecanismos de prevenção de ocorrência dessas doenças e, dentre elas, se destacam as cardiomiopatias e a morte súbita em pacientes jovens assintomáticos. Finalizando, então, com essas palavras, agradecemos a todos os participantes que nos distinguiram com a sua presença. Desejo uma ótima noite e um sono reparador. E, neste momento, no horário previsto, convoco o presidente César Augusto de Araújo Neto para o encerramento desta sessão. Presidente, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, meu super secretário. A professora Mariana Andrade nos obsequiou com uma belíssima apresentação, discorrendo sobre um tema de grande importância, muito atual e que desperta bastante interesse de todas as especialidades médicas. Com a sua didática primorosa, ela demonstrou que a genética é fundamental na cardiologia, com impacto crescente e direto, influenciando desde o risco de doenças cardiovasculares até o diagnóstico precoce de condições hereditárias, tratamento e prevenção personalizada, possibilitando dessa forma o planejamento de terapias mais eficazes e permitindo identificar, como foi bastante enfatizado, familiares em risco. Em nome da Academia de Medicina da Bahia, manifesto à doutora Mariana nossa gratidão pelo acolhimento cortês e pela sua disponibilidade em atender o nosso convite, trazendo muito brilho a esta noite acadêmica. Agradecemos a toda a comissão científica pela organização, pelo tema selecionado, pela escolha da competentíssima palestrante. Ao estimado e orgulhoso confrade Jadelson Andrade, somos gratos por ter executado a dupla função de moderador e secretário dessa sessão, com a eficiência e simpatia habituais. Expresso meu genuíno agradecimento à nossa bancada acadêmica,
que agregou muito valor ao debate e, particularmente, destaco a participação especial das notáveis acadêmicas Eliane Azevedo e Maria Bethânia Torales. Agradecemos aos prezadíssimos confrades e confreiras e aos nossos convidados pela prestigiosa presença na programação científica da Academia de Medicina da Bahia. E assim um ano está passando. Esta é a última atividade científica da programação oficial da Academia de Medicina da Bahia do ano de 2025. Estamos programando ainda, como último evento, uma Assembleia Geral Ordinária para concluir a reforma estatutária regimental para o próximo dia 15 de dezembro. A partir daí, entraremos em recesso e retornaremos a partir do dia 1º de março de 2026, embora a diretoria, a secretaria executiva e 2 comissões temporárias estarão trabalhando com habitualidade neste período. O Natal está na porta e eu rogo que o menino Deus encontre morada em nossos lares, encontre morada em nossos corações, levando a todos nós paz, saúde, conforto e luz às nossas famílias. Que o novo ano nos reúna ainda mais unidos, fraternos e fortalecidos em nossa missão comum. Recebam meu abraço afetuoso e os mais sinceros votos de um Natal abençoado e de um novo ano pleno de realizações. Assim, desejamos a todos uma noite de muita paz e um bom descanso. Até o próximo encontro, queridos amigos. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Boa todos. noite, amigos. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vale aquele papinho de fim de sessão, né? Agora já encerrou a sessão oficial. Quem melhor falou foi o presidente César, que disse que ela fez uma brilhante conferência mostrando a genética e cardiologia. Claro, ela provou que filha de Jadelson não podia ser diferente. Isso é uma prova que realmente a genética na cardiologia, claro. É a prova em conteste, né, Não tio? é você, quem melhor falou foi você, meu presidente, né? Genética e cardiologia. Espero que você já Mariana e tenha Jadel. encerrado. Toninho, eu espero que você já tenha encerrado a gravação. Hein? Ainda não. Ainda Não, não. claro, todo mundo tem que saber Está o que vai registrado. responder. Eu acho que foi até pouco explorado isso, né? Concordo plenamente, presidente. Aí, tá Toninho, não vendo? esqueça de encerrar a gravação, porque senão vai ficar aberto, viu? Então, eu vou encerrar. Isso. Eu não posso encerrar a gravação sem. Deixa eu ver se eu posso. Presidente, você viu que nós encerramos às 9 horas em ponto, Tem que né? encerrar. 9 horas. 9 horas.